Nós vamos falar de outro assunto de extrema relevância, que é o Oriente Médio. A situação se agrava por lá. Aquilo que a gente falava, Israel contra o Hamas, ganhou aí vários tentáculos. E agora o Hezbollah, né, já tinha o Irã como um elemento, e agora o Hezbollah está aí brigando com Israel. E para explicar isso para a gente, o nosso Cláudio Zaidan, que vem aqui todas as semanas esclarecer sempre que é um assunto difícil de entender. Sabe por quê, Zaidan? As pessoas estão mais ou menos acostumadas com guerra no Oriente Médio. Mas a questão é quando vão entrando outros personagens. E aí a gente pergunta para você, quem são eles, Cláudio Zaidan? Muito bom dia para você, meu amigo. Boa tarde, Sônia. Bom dia, Thaís, Cláudio, Pedro. Bom dia. Essa história, aliás, do terremoto em Portugal, que vocês estavam comentando, estava me lembrando aqui no terremoto de 1755, o rei José I, né? O que ele fez? Ele estava viajando e quando ele volta, vê o paço destruído. Então ele e a família decidem que a partir dali só viveriam em tendas. Fizeram um complexo luxuoso de tendas, né, no Alto da Ajuda e passaram a viver sob tendas. Ele falou, não, pedra e cal não me pegam mais, né? Ele passou a viver sob tendas. O rei José I criou uma tradição até que durou algum tempo na nobreza portuguesa. Agora, o que acontece nessa crise entre Israel e Hezbollah, na verdade é uma crise permanente, não é, Sônia? É muito frequente ataques do Hezbollah ao norte de Israel, ali a Galiléia. E as respostas de Israel, geralmente respostas curtas, rápidas. O Hezbollah, obviamente, não tem poder militar para derrotar Israel. O Hezbollah seria um problema militar para Israel no caso de uma guerra entre Israel e Irã, porque, obviamente, o Hezbollah se tornaria a força auxiliar iraniana atacando o norte de Israel. Mas, numa troca de tiros entre Israel e Hezbollah, é óbvio que o Hezbollah provocará alguns danos, às vezes até mortes, mas geralmente são ataques contra bases militares israelenses na faixa norte. Porém, como isso se soma a outras crises, né? A devastação em Gaza, a crise crescente na Cisjordânia e a tensão entre Israel e Irã, o Itamaraty, por exemplo, está pedindo aos brasileiros que evitem viagens para a região. E pede a quem vive no Líbano para que se mantenha em contato com o consulado, porque é o consulado que cuida, né, da parte de cadastramento de brasileiros que vivem lá, pede para que só saiam às ruas com documentos que provem que são brasileiros, que não participem de manifestações. Então, esses alertas, muita gente até se pergunta, mas o Itamaraty tem alguma informação que ainda não é pública? Ele sabe de algo que a maioria não sabe? Não. O Itamaraty está repetindo o que a embaixada francesa, a embaixada do Reino Unido, a embaixada dos Estados Unidos, tem dito aos cidadãos que vivem lá e aquilo que as chancelarias estão dizendo para seus cidadãos. Evitem viajar para a região, afinal de contas, a possibilidade de que o confronto cresça é muito grande. Agora, o grande problema é a falta de perspectiva. Esse é o grande problema. Porque, repito, o Hezbollah vai derrotar militarmente Israel? Não. A única força na região que é inimiga de Israel e que poderia produzir estragos tremendos e também sofrer estragos tremendos é o Irã. Só que, se o Irã entra em guerra com Israel, isso irá significar a entrada dos Estados Unidos no confronto. E é isso que o Irã não quer. A Síria, que também é inimiga de Israel, o governo de Bashar al-Assad, aliás, já foi atacado várias vezes pela aviação israelense, a Síria está semi-destruída, né? Um colapso provocado pelo crime cometido pelo governo Barack Obama, junto com a chanceler a Hillary Clinton. O Obama
simplesmente armou uma oposição para tentar derrubar o Bashar al-Assad, provocou uma guerra civil que até hoje tem consequências tremendas, a Síria está devastada e não tem capacidade militar, é óbvio, para enfrentar Israel. Agora, Israel tem o seu problema interno. O que está acontecendo na faixa de Gaza, lamentavelmente, na medida em que as semanas avançam, essas informações vão, como dizem no jornalismo impresso, né, elas vão descendo na página, vão sendo substituídas em sua relevância, importância, destaque por outras notícias, o que é natural. O que não é natural é o fato de que 40 mil pessoas já morreram na faixa de Gaza. Seria como uma sequência de ataques provocar 4 milhões de mortes no Brasil. A proporção é essa: 4 milhões de mortes no Brasil. 40 mil mortos na faixa de Gaza. E é a punição coletiva. Porque assim como o Hamas faz nos seus ataques terroristas, ele não discrimina, né? Há uma punição coletiva. Gente que não tem nada a ver com o governo de Israel é atacada porque é israelita. E o Bin Laden usou essa lógica, inclusive na carta que ele escreveu, se referindo ao ataque de setembro de 2001, ele dizia o seguinte, que o povo dos Estados Unidos tinha responsabilidade nos crimes do governo dos Estados Unidos. Por quê? Porque o povo elege o governante que cometeu o crime e entrega seus filhos para serem soldados para realizarem esses crimes. Então, na lógica dele, a punição pode ser coletiva. E, da mesma maneira, Israel tem feito isso. Israel tem seguido essa lógica do Bin Laden, do Hamas, da punição coletiva. E quando a maioria das vítimas é constituída de mulheres e crianças, você está matando o futuro. Quando você mata mulheres e crianças, você mata o futuro. E é isso que Israel tem feito em Gaza. E qual a perspectiva de solução? O Netanyahu perder a próxima eleição ou ser removido pelo Benny Gantz. O velho Partido Trabalhista, que dominou a política em Israel durante muito tempo, não fazia nada muito diferente do que faz Netanyahu. Nada muito diferente. É uma política de Estado. Não é uma política dos judeus. É uma política do Estado de Israel. E você vê um sujeito como Smotrich, que fez a sua doutrina em 2017, e ele basicamente coloca a questão nos seguintes termos, que a existência dos palestinos, ou a presença dos palestinos em Israel, é um risco à existência de Israel. Ou seja, ele propõe ou uma migração forçada ou extermínio. Ele é ministro das Finanças, mas também cuida de políticas de Israel para a Cisjordânia. E a Cisjordânia pode se tornar um problema muito maior do que Gaza. Ela é maior, ela tem mais gente. E há um confronto cotidiano entre colonos israelenses e a população da Cisjordânia. Então, convenhamos, não há uma solução pacífica no horizonte. Não há. Não há uma derrota militar de Israel como possibilidade, até porque se o Irã deflagra uma guerra, os Estados Unidos entram nela, e, ao mesmo tempo, não há nenhuma possibilidade de solução pacífica. 2 estados. Esse é o mantra, não é? Que a diplomacia internacional usa. Todo mundo usa. Todo mundo. O Biden, o Lula, o Xi Jinping, o Milei, todo mundo usa esse mantra. 2 estados. Esse trem passou. Esse trem passou. Nem Israel quer, nem os palestinos querem. 2 estados. 1 estado apenas. Só que não poderia ser um estado de característica racial. Ser um estado para os israelenses. Árabes, judeus, todos eles. E cada um voto. Cada cidadão um voto. Não é? E aí você poderia ter um governo de coalizão, um governo que representasse naquele momento esse ou aquele grupo. Também Israel e os palestinos não querem. Não há solução à vista. As guerras, no plural,
continuarão. Cláudio Zaidan, falando conosco sempre aqui no Jornal Gente. Obrigada, Zaidan, por fazer a gente entender um pouco melhor esse cenário cada vez mais complicado. Uma boa semana para você. Igualmente, um abraço. Até a próxima, Zaidan. 9 horas e 15 minutos. Já já tem mais notícias dessa segunda-feira, 26 de agosto de 2024, para você que está acompanhando a nossa programação aqui no Jornal Gente.